Estamos de volta, pessoal. Último bloco do dia de hoje. Estamos ao vivo aqui no YouTube, também no Instagram. Digita aí Doses Milionárias. Vem pra cá. Você está acompanhando aí na rádio. Vamos falar um pouco sobre os desafios no tratamento do diabetes. Senhoras e senhores, está sempre aqui com a gente. Ela é proprietária da Clínica Cieno Endocrinologia. Ela é médica endocrinologista, a doutora Poliana Gomes. Oi, Léo, tudo bem? Olha, você tá bem? Tudo bem. Bom demais. Ó, semana passada você veio com o time todo aqui. Sim, pessoal do time Sendo Saudável. Até queria te fazer um convite semana que vem, se você me autorizar. Eu queria convidar, quinta-feira você vai estar com a gente, mas eu tenho alguns espacinhos que eu conseguiria trazer um dia outro. Ah, legal. Representando aqui a clínica de vocês e o projeto. Posso? Muito bom, excelente. Então pronto, depois vocês só me passam o contatinho delas, que aí elas vêm aqui representando, para um dia a gente falar mais sobre atividade física, um dia só mais sobre nutrição, como Ótimo. Nossas convidadas. Muito bom. Vai ser bem legal. Muito bom. Doutora Poliana Gomes, eu vi uma fotinha ali, você fez um vídeo falando da sua participação aqui hoje, você estava numa piscina, pessoal, tá muito frio aqui em Brasília hoje, e era uma piscina aberta. Sim. Né? Você estava falando para mim que era no Clube Naval. É. Não, e o que acontece? Que coragem. Mas a piscina é aquecida? Ela diz que é, né? Eu não percebi muito não, mas eu acho que ela não estava muito gelada Ai, hoje. meu Deus. Mas Isso ela é um pouco aquecida, assim, Mas o que eu acho interessante é que depende do ponto de vista, porque eu prefiro nadar quando o clima tá assim do que quando tá sol. Olha que... Por causa da pele, né? Então, claro. assim, geralmente quando tá sol, eu tenho que sair da piscina no máximo 8h15. E aí hoje tava tranquilo, né? Então, tudo depende do ponto de vista. Pode ser bom ou ruim, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Doutora, vamos falar sobre um tema muito bacana, que é a questão do diabetes, que a gente tem vivido uma crescente aí. Nesta semana, eu tive com um parceiro nosso, que ele fez os exames, constatou o diabetes, e eu sabia que era o diabetes por conta de alguns, como é que fala? Sintomas. De alguns sintomas que você comentou aqui. Na hora que ele falou os sintomas, eu acordo no meio da noite pra fazer xixi. Olha só. Aí ele falou alguns sintomas, aí eu lembrei de você, eu falei, cara, é diabetes, vai no médico. Isso. E realmente é início do diabetes. Aí ele vai entrar em todo um tratamento para poder reverter isso. Tem sido uma crescente, né, doutora? Sim, o diabetes é uma doença muito prevalente, principalmente o diabetes tipo 2, né, que a maioria dos pacientes, né, 90% dos pacientes diabéticos tem o diabetes tipo 2, que é muito relacionado a essa questão de hábitos, né, questão do peso. Então, ele é um diabetes que está sendo cada vez mais diagnosticado hoje em dia. E as pessoas têm que estar atentas a isso, né? Doutora, quando a gente fala de diabetes 1, 2 e 3, é isso? 1 e 2. 1 e 2. Quando a gente fala do 1 e 2, a gente está falando da agressividade, entre aspas, do diabetes? Não, a gente está falando principalmente da questão de o que causa a glicose alta, né? Porque o diabetes essencialmente é isso. Tem o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e tem sim outros tipos de diabetes, mas que não são tão comuns. E aí, o que eles têm em comum é o fato de todos levarem a uma glicose alta, o açúcar alto no sangue. Então, a causa é que diferencia. Por exemplo, o diabetes tipo 1 mais comumente é causado por uma alteração autoimune, né? Em que a produção da insulina está comprometida desde o início. Então, as células que produzem a insulina lá no pâncreas, elas vão morrendo e aí a pessoa tem um diagnóstico, assim, digamos assim, entre o início dos sintomas e o diagnóstico é mais rápido, porque a produção da insulina acaba. E aí já o diabetes tipo 2, não. Aí esse que é o grande problema, né? O grande, digamos assim, o diabetes, ele tem como dificuldade no diagnóstico o fato de não dar sintomas. O diabetes tipo 2, na maioria das vezes, principalmente no início, não dá sintomas e às vezes anos, 5 anos, sem o paciente saber que tem a doença, a não ser que ele faça algum exame. Então isso é mais prejudicial se a gente for pensar que desde o início o açúcar alto no sangue causa problemas e a pessoa não sente, né? 5 anos. Pelo menos aí é o tempo médio entre o início dos sintomas, o início da doença e o início dos sintomas. Caramba, por isso que a gente tem que estar... O médico tem que ser algo periódico. Sim. E aí, o que leva em conta, né? As condições gerais de saúde, né? Como a pessoa está se sentindo, óbvio, e também a genética, porque o diabetes tipo 2 tem características genéticas. Então, quem tem na família casos de diabetes tem que ficar mais atento, principalmente aí quem já tem próximo aí dos 40 anos, a prevalência do diabetes aumenta ainda mais. Muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, ou seja, quem já tem o diabetes, já foi diagnosticado, né? Como é que trabalha isso? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que eu já sei a resposta, mas pode ser uma dúvida de muita gente.
uma vez com diabetes, sempre com diabetes ou não? Sim. A gente hoje em dia, a gente não fala em cura do diabetes ainda. A gente pode até falar sobre remissão, no caso dos pacientes que estão com a glicose tão controlada que parece que não tem diabetes. Mas na prática, o que acontece? O diferencial, né, da pessoa que tem diabetes para que não tem, é que quando exposta a um alimento, por exemplo, com um índice alto de carboidrato, ela vai elevar muito mais a glicemia do que a pessoa que não tem diabetes. Então, eu costumo até falar assim, tem pacientes que ficam muito felizes, lógico, quando os exames estão muito bons, mas eu sempre lembro que aquilo ali é um resultado de um comportamento. Se o comportamento mudar, a tendência é os exames também mudarem. Então tem que ter esse cuidado, porque lógico que é muito bom ter a ideia de que meus exames estão ótimos, está tudo normal. Mas fico alerta para que as pessoas também não relaxem tanto a ponto do diabetes piorar novamente. Ou seja, os hábitos novos eles precisam permanecer. Precisam permanecer. E aí, assim, quando eu falo de tratamento e de desafio, é justamente porque o tratamento em si, quando a gente fala do diabetes tipo 2, na maior parte das vezes, o tratamento medicamentoso envolve comprimidos, né? Então, esse seria um passo inicial, tomar a medicação, ter uma avaliação médica e começar a tomar o remédio. Mas o desafio não é esse, eu acho que o desafio é entender que o tratamento medicamentoso não resume o tratamento do diabetes. É muito além disso. Então, isso é importante que as pessoas tenham ideia, até mesmo antes do diagnóstico, né? De que o tratamento do diabetes, ele é um percentual pequeno à medicação, né? Então, tem muito mais do que isso. Por isso que hoje o papel do endocrinologista no diabetes, ele é ainda maior, por quê? Porque prescrever um remédio é muito pouco diante do que o profissional pode fazer para tratar de forma adequada o diabetes. É muito além disso. E aí isso leva tempo, Léo, porque é comum, é frequente eu conhecer pessoas que já têm o diagnóstico de diabetes há muitos anos e ainda não sabem como é o tratamento do diabetes, porque estão indo a consultas, recebendo ali uma receita, tomando os remédios, fazendo os exames e não estão tratando o diabetes adequadamente. Meu Deus do céu. Vamos falar um pouquinho sobre isso então, doutora? Caramba, poxa vida. Sim. Porque o nosso papel hoje em dia, Léo, os médicos de uma maneira geral, eu acho que a maioria das profissões, né, tendem a ser, em parte, né, facilitadas ou até mesmo, de certa forma, substituídas por algoritmos, inteligência artificial, de forma que não é muito difícil fazer um diagnóstico, nem passar um remédio. Só que o grande diferencial é essa conexão que é importante desde o princípio entre o médico e o paciente para que ele entenda e que tenha o apoio que ele precisa para fazer o tratamento adequado. Porque é como eu falo, às vezes se você concentra muito no remédio, o paciente vai entender que o mais importante é ele estar tomando o remédio. E aí, às vezes, vai deixando de lado, né, o que, na verdade, seria o mais importante, que é a rotina dele do dia a dia. Então, assim, e como é que eu posso, como médica, entrar na rotina do paciente se eu não conversar com ele? Porque a rotina, ela é tudo, né, dentro do tratamento do diabetes. Então, eu preciso de tempo para entender e, muitas vezes, naquele momento ali, é uma conversa que vai ser terapêutica mesmo. Porque é aquele momento que bom, o paciente às vezes vem com a expectativa de entrar no consultório, mostrar os exames e sair com a receita. E aí, naquele momento que ele percebe que a rotina dele é importante e o meu papel é mostrar para ele, dar importância para essa rotina, quando eu converso sobre isso. Então, hoje é comum os pacientes às vezes virem para o meu consultório e falar, meu Deus, mas aqui é um bate-papo, aqui é uma consulta de um psicólogo, como é isso? Mas é porque a ideia é dar espaço, dar mais tempo e priorizar o que é o mais importante dentro do tratamento. É muito bacana. E tem a questão da informação, né, doutora? Porque eu já tive lá contigo pelo menos 2 vezes que eu me lembro aqui agora. Mas, assim, o meu caso, lógico, não era diabetes. Mas você tem um cuidado muito grande em nos munir com muita informação. E eu fico imaginando que na rotina de alguém com diabetes, eu não sei se a palavra
trauma é muito pesada, mas assim, tem a proposta de uma rotina nova, ela é de algumas mudanças significativas, não é? Sim, e aí é muito individualizar, né, Leão? Porque para algumas pessoas, algum comportamento é já hábito e fácil. Para outras pessoas é muito complexo. E aí esse papel, né, de entrar, né, e aí é o que a gente chama de empatia, e tá do outro lado e me imaginar bem, se fosse sabendo um pouco da história da pessoa, se fosse comigo, por onde eu começaria? Qual que seria a maneira que mais dá certo? Porque é justamente sobre isso. E por isso, hoje em dia é difícil falar uma receita de tratamento que seja universal. Pelo contrário. Aí é importante que dentro dessa abordagem do tratamento, as pessoas saibam que o diabetes ele não é igual para todo mundo. Tá. Primeiro que as pessoas são diferentes, geneticamente falando. Então, é comum, as pessoas que são mais ansiosas, elas tendem a procurar ou enxergar o diabetes já do ponto de vista das complicações, das limitações. Então, eu já sei, isso a gente consegue perceber durante as consultas, qual que é a tendência da pessoa, né? De realmente isso vem da formação mesmo. Às vezes, ao longo da vida, o contato que ela teve com doença foi algo muito difícil, algo muito trágico, e aí vem aquela crença de que o diabetes é uma doença diferente, né, para essa pessoa. Já para outras pessoas, às vezes é uma pessoa que na formação de crenças mesmo dela, ela já tem, digamos assim, isso aqui eu tiro de letra, é só isso que eu tenho que fazer? Então tá bom. E aí a pessoa já parte para outra e já vai ver de outra forma a doença. E o comportamento também, a agressividade da doença pode ter uma relação com essa forma de enxergar a doença, né? A gente sabe que existem aspectos em comum dos pacientes que têm diabetes, mas o desfecho, né, o comportamento em si do diabetes, ele pode ser muito diferente. Então, às vezes, naquele momento do tratamento, de decidir sobre o tratamento, é importante falar do ponto de vista assim, olha, o que aconteceu com uma pessoa que talvez você conheça, que teve diabetes, é muito distante do que vai acontecer com você, não tem nada a ver. Para a pessoa sentir mais segurança e do tipo assim, entender que, bom, vale a pena tratar, porque não significa que o que aconteceu talvez com um parente da família que teve um desfecho ruim vai acontecer com você, porque tem gente que já lembra, porque como é uma doença hereditária, lembrar, o tio aconteceu tal coisa, então a pessoa já se prepara para o pior. Então eu explico, não, mas olha só, você não vai acontecer isso. E tá ali dando esse suporte, esse apoio, falando assim, isso aconteceu, mas não tem nada a ver a história dele com a sua. Vamos lá que vai dar certo. Então é importante ele ter aquele apoio, além da família, é claro, de um profissional em que ele sinta segurança e ele fale, nossa, então eu vou conseguir, é por aí, tô indo bem, não tô. Então isso aí é fundamental no tratamento mesmo. Não, é lindo a forma como você trabalha com o teu paciente. Doutor, eu vou te pedir aqui, se for possível, para a gente só lembrar alguns efeitos danosos do diabetes, né? Porque as pessoas vão lembrar talvez existe possibilidade de cegueira, amputação de alguns das extremidades dos membros, né? O que mais que a gente poderia estar alertando aqui às pessoas? São as famosas complicações do diabetes, que depois a gente pode fazer um podcast só sobre elas, porque as principais e mais temidas, né, tem a ver com o que você falou, que é a perda da visão. Então, realmente, pelo fato de ali no olho, na retina, ter vasos muito fininhos, esse aumento do açúcar no sangue, ele lesiona algumas células da retina. E isso podem, depois de algum tempo, a longo prazo, causar diminuição da acuidade visual e até cegueira, nos casos mais graves, né? A gente lembra também da questão da insuficiência renal, né, dos pacientes que podem desenvolver essa insuficiência renal e evoluírem, por exemplo, para um quadro de necessitarem de hemodiálise, que também é um grande dilema para as pessoas que já estão nesse estágio, que é dependerem de uma máquina de hemodiálise para filtrar o sangue, porque o rim já não funciona bem. A gente tem ali as alterações nas células nervosas que levam a um quadro de neuropatia, e aí essa questão da neuropatia as pessoas ilustram muito com a questão do pé diabético, né, que em última análise é uma alteração na sensibilidade inicialmente dos pés, às vezes dor, né, nos pés, e muitas vezes culminando ali com uma lesão nos pés e às vezes até amputação. Então isso seria o mais grave. E do ponto de vista que a gente chama macrovascular, que é dos grandes vasos, a gente fala a respeito de doenças cardiovasculares, né? Então a gente fala ali de
quadros de infarto, derrame, que são consequências desse açúcar elevado no sangue a longo prazo danificarem também as artérias, né? Vem cá, doutor, tá, fica alerta aqui, só um lembrete, pessoal, só a passant, como é que costuma dizer, para você poder lembrar dos agraves. Esse amigo meu que foi diagnosticado agora com diabetes, ele vem de um recente divórcio. Uhum. E aí ele tem consciência que ele não tá legal, ele não tá bem, ele mergulhou no processo, ainda que seja leve, de depressão, mas ele mergulhou. E ele conscientemente usava o açúcar para poder ficar legal. Então ele falou assim, poxa, ontem eu me despedi do milkshake. Né? Ele não faz atividade física e trabalha na noite. Pra você ter noção, ele trabalha à noite, ele tem um pub e um bar, e as pessoas fumam, ele não é fumante, mas em exame que ele já fez, já constatou nele a questão do tabaco, né, da nicotina. Uhum. Eu sei que é difícil falar alguma coisa assim distante, uma pessoa não está aqui, mas no caso desse, que a pessoa não faz atividade física, não tem uma alimentação correta, a forma de dormir tá muito desregulada, é claro que dele está muito extremo. Uhum. Mas ele não está também tão distante. As pessoas, de certa forma, estão com esse sono desregulado, estão com a alimentação um pouco ruim, muita gente está sem fazer atividade física. O cara, quando entra no processo do diabetes, assim, é quase que obrigatório ele mexer nessa estrutura do dia a dia dele. Por exemplo, não, cara, agora você vai ter que fazer atividade física. Uhum. É tipo assim, não, agora você vai ter que regular o teu sono. Como é que é isso? Com certeza, sim, um diagnóstico de diabetes, né, numa fase em que a pessoa está com hábitos, né, que não são saudáveis, vem para apontar a necessidade de mudanças. O que a gente precisa tomar cuidado é porque muitas vezes o diagnóstico de diabetes, assim como outras doenças, é uma consequência, né? Então, se ela é uma consequência, se eu focar muito naquele primeiro momento de mudanças radicais, se eu priorizar muito isso, olha, agora você tem que fazer isso, provavelmente a longo prazo não vai funcionar, porque vai gerar um sentimento na pessoa de que, caramba, eu faço tudo errado. E aí a pessoa que tem dificuldade para mudança, ela vai ter, se eu apontar o que está errado, ela vai ter uma dificuldade para mudar qualquer coisa. Então, no primeiro momento, eu acho que para tudo, né? O que precisa focar é no que o paciente tem. Né? Então, por exemplo, ele talvez hoje tenha um diagnóstico de diabetes que não tinha antes. Mas o que ele tem de positivo e que ele não quer perder, né? Então ele tem muita coisa ainda. E então eu vou dar foco para isso. E não do que provavelmente aí ele pode dar foco, que é o que ele já perdeu. Uhum. Talvez assim, adquiriu algumas limitações do ponto de vista de alimentação e tudo. Mas e o que ele ainda tem? Ele tem muita coisa ainda. Então eu vou dar foco para, olha, agora você consegue trabalhar, agora então vamos manter isso. Então assim... Ele, por exemplo, tem cachorro. Uhum. Um foco pode ser, por exemplo, ao invés de você descer e ficar 10 minutos, vamos ficar agora 30? Exatamente. É tipo isso. Exatamente. Isso você constrói junto com o teu paciente. Eu falo muito sobre isso, assim, às vezes as pessoas que têm um ritmo de trabalho muito acelerado, elas vão e pensam, não dá para eu fazer exercício. E eu foco, bem, tem um dia da semana que você não trabalha, é o domingo, vamos fazer exercício físico no domingo. E assim, e quando a pessoa consegue fazer, e aí... Por exemplo, se ela for uma consulta e ela falar que ela está fazendo exercício físico no domingo, e eu criticar e falar, poxa, mas só domingo, aí não dá. Isso aí desmorona tudo. Pelo contrário, era aquela pessoa que não fazia nada e está conseguindo fazer exercício no domingo. Então isso já é uma grande diferença e vai fazer uma grande diferença no tratamento daqui por diante. Então eu acho que a principal coisa para quem tem um diagnóstico, recebeu um diagnóstico recente ou que está com dificuldade de mudança de hábitos, ela focar o seguinte, peraí, tem gente que não tem nem a chance de ter um diagnóstico de doença, né? Digamos assim, acontece um quadro, sei lá, um AVC, um infarto, antes da pessoa nem imaginar que tem alguma doença. E não tem a chance de fazer mudanças e viver mais e melhor. Então essa pessoa, pelo menos assim, ela teve um diagnóstico, ela tem muito tempo pela frente que ela pode viver bem, com alguns cuidados, e ela está num nível muito melhor do que, por exemplo, uma pessoa que já tem uma complicação grave e não tem mais como voltar atrás, né? Complicações irreversíveis que o diabetes traz. Então é aquele momento que a gente tem que olhar para frente, né? Porque se eu olhar para o que perdeu, eu não vou ajudar o paciente a entender a importância dele fazer o tratamento daqui por diante. Muito interessante. Por isso eles falam que, praticamente um atendimento psicológico. Faz parte, né, Léo? Tem que fazer parte. Isso daí a gente acaba desenvolvendo. Depois que você começa a ver o resultado dessa abordagem, a ideia é manter, porque é o que faz diferença para a pessoa, né?
por toda a tua fala, o que eu estou imaginando aqui é que essa abordagem, esse cuidado, esse sentar, ouvir, perguntar, se colocar no lugar do paciente ali, é o que faz com que ele possa mergulhar nesse processo casado com você ali, em acordos francos daquilo que eu vou conseguir aplicar hoje, sem necessariamente, se a situação permitir, entrar em processos muito traumáticos. Exatamente. É isso, né, doutora? A ideia que eu quero passar é que o paciente ele tem que se sentir melhor depois da consulta do que de quando ele entrou. Porque se ele se sentir pior, né, aquela sensação, caramba, o médico acabou comigo, me falou um tanto de coisa que vai acontecer, tem alguma coisa errada nessa abordagem do médico. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para trazer o contrário, trazer um tratamento, trazer uma possibilidade, apontar o caminho de ir e trazer a esperança que está faltando. Então, eu acho que esse que é o diferencial. Adoro essa doutora Poliana! Que espetáculo, doutora. Bom muito demais. Bom, muito bom, muito bom. Mas vamos mais conversar sobre isso depois, numa outra oportunidade. Muito bom. Semana que vem a doutora Poliana volta e a gente vai distribuir nos dias, porque a gente vai estar recebendo também a Adriana Bonadini. Bonadio, que e é a Aline Medeiros. E a Aline Medeiros, que é personal trainer. Vamos estar falando muito sobre estar bem fisicamente, saudável. Vai ser muito legal semana que vem. Isso aí. Vamos distribuir nos dias assim, ó. Fazer uma bagunça do Ciendo Endocrinologia aqui. Combinado, Léo. Doutora, quem quiser se conectar com você, olha que espetáculo essa conversa aqui, pessoal. Quem quiser entender essa forma como você trabalha, como é que faz? Então, é só entrar em contato. Você pode entrar no Instagram, @Ciendo-Endocrinologia. Lá tem um link da bio que dá direto acesso ao WhatsApp. O WhatsApp é 61 999 11 3067. 61 999 11 3067. Você pode agendar sua consulta. Bom demais, doutora Poliana. Obrigado. Eu que agradeço. Ótima semana. Pessoal, valeu demais. Fica com Deus. Amanhã, 10 horas da manhã, sexta-feira. Amanhã é sexta, né? A gente tá de volta. Valeu demais. Tchau, tchau.